Eu comecei a estudar esse neurotransmissor chamado de dopamina, por quê? Primeiro porque ele tem essa função modulatória, tá? Então ele consegue mexer, cara. A dopamina é como se fosse você pegar um plástico e você esquentar ele. Você pode remodelá-lo da forma que você quer. É isso que a dopamina faz no seu cérebro. E ela é um neurotransmissor incrível. É fascinante esse neurotransmissor. Eu cada vez tenho estudado mais, cada vez tenho estado mais interessado, porque ela faz muitas coisas no nosso comportamento. Por muito tempo se achava que a dopamina tinha relação com prazer. Então, por muito tempo, achava-se... Não é totalmente errado essa visão, mas por muito tempo se achava que a dopamina tem relação com prazer, mas na realidade parece que a dopamina tem mais relação com motivação. Então, o que acontece? Tem alguns experimentos bem maneiros que fazem o seguinte: você pega um animalzinho de laboratório e você depleta, você destrói neurônios dopaminérgicos desse animal. Esse animal ele é capaz de sentir prazer. Então, se você bota esse animal no ladinho de uma alavanca, onde ele clica na alavanca e vem comida ou vem cocaína intravenosa nele, ele fica clicando a alavanca. Ou seja, mesmo sem dopamina, o animalzinho faz aquele comportamento para obter recompensa. Só que se você movimenta o animalzinho um corpo de distância, literalmente, você movimenta o animal um corpinho dele pro lado, ele já não caminha até a alavanca para clicar a alavanca de novo. Ele sente o prazer. Se ele tá aqui, ó, o animalzinho depletou os neurônios dopaminérgicos, ele pega a comida e come, ou clica na alavanca para ter a cocaína injetada na veia dele. Só que se você move, é massa os estudos, você pega o animalzinho com a mão, bota ele um corpo de distância da alavanca, ele já não clica mais na alavanca. Cara, porque a dopamina tem a ver com ele ir até a substância. A dopamina tem a ver com quando você quer buscar um prazer que está fora do seu corpo. Um prazer que está ali na frente, um prazer que está longe. Tem um outro experimento muito clássico que determinou esse papel da dopamina na motivação e não necessariamente no prazer, que ampliou ainda um pouquinho mais isso. No experimento eles pegaram um macaquinho, ensinaram ele a ficar sentadinho numa cadeira e tal, e eles deram um suquinho de laranja pro macaquinho. Ele ensinou pro macaquinho que suquinho de laranja, maçã é gostoso. Então ele primeiro, antes de mais nada, ele abriu a cabeça do macaquinho e botou um eletrodo lá no núcleo accumbens, que é a região do centro de recompensa no cérebro do macaco. E esse eletrodo consegue identificar a atividade neuronal dessa região. Então, quando essa região aumenta a atividade, o eletrodo consegue detectar, significa que o animal está sentindo prazer, ou que tem aumento de dopamina. Tá? O que ele viu? Ele pegou o macaquinho, deu um suquinho de laranja, um suquinho de maçã, ele viu que explodiu a quantidade de dopamina no cérebro do animal. O animal sentiu prazer. A dopamina também é sobre prazer, mas mais sobre motivação, porque você consegue sentir prazer sem dopamina. Aí ele ensinou o macaquinho que sempre que acender uma luzinha no teto, ele vai receber o suquinho. E ficou registrando na cabeça do macaco quando que aumentava a dopamina na cabeça do macaquinho. Então o que ele viu? Ele viu que quando o macaquinho enxergava que acendeu a luzinha no teto, a dopamina aumentava muito no cérebro dele. Quando ele bebia o suco, já não tinha mais dopamina. Ou seja, quando o sinal do prazer chegou, a dopamina subiu. Quando ele sentiu o prazer e recebeu a recompensa, já não tinha tanta dopamina. É tipo o iFood. É tipo o iFood, é tipo aquela pessoa que tá assistindo um filme e vê alguém fumando no filme. Cara, quando você vê o gatilho, a sua dopamina explode. E a dopamina faz você pegar o cigarro e fumar. Quando você fuma o cigarro, talvez nem tenha tanta dopamina. Então a dopamina ela é sobre antecipar a recompensa, não sobre a recompensa em si. O que acontece, cara? A dopamina e o sistema dopaminérgico, de uma maneira geral, foi desenvolvida à luz da nossa evolução para viver num ambiente onde não tem tanto sinal dopaminérgico, onde não tem tanta disponibilidade de situações hiperdopaminérgicas como hoje. Então a dopamina, quando você abre um livro de neurociência clássico, você vai ver que o que eles usam para explicar a motivação? Comportamento de beber água, comportamento de comer, de se alimentar, sexo. Por quê? Porque a dopamina funcionou para isso durante a nossa evolução. A gente acordava de manhã nas cavernas lá e tinha que ficar motivado e preocupado com o que ia comer, se tinha água para beber ou se ia cuidar da prole e etc. Hoje a gente não precisa se preocupar mais com isso.
Inclusive tem alguns pesquisadores que argumentam que a sociedade hoje ela é tão deprimida e tão ansiosa justamente por isso. Porque o nosso sistema ele se desenvolveu para se preocupar com algumas coisas e hoje a gente não precisa se preocupar com tanta coisa. A gente não precisa urgentemente de coisas hoje vitais para viver. Via de regra, as pessoas têm coisas para comer. Via de regra, as pessoas têm água para beber e abrigo para dormir. E o sistema dopaminérgico ele foi desenvolvido para você viver num ambiente onde você sempre precisa estar engajado buscando alguma coisa. E hoje, muitas vezes, a gente está em casa no sofá, tem comida na geladeira, tem água ali, os seus pais te ajudam, etc. E você fica, e aí, o que eu faço agora? Aí o seu sistema de dopaminérgico muitas vezes te joga para quê? Pornô em excesso, videogame, drogas. Comecei a perceber que, na realidade, quando a gente fala, por exemplo, de um comportamento adicto, de uma pessoa viciada, uma pessoa dependente química, ela é uma pessoa, se você pegar um estudo de ressonância magnética funcional ou PET scan e olhar o cérebro de um usuário de cocaína enquanto você injeta cocaína nele, você vai ver que a ligação da dopamina com o receptor de dopamina é mais baixa que o cérebro de uma pessoa saudável. Ou seja, ocorre um down-regulation. O que é down-regulation? De tanto você bombardear o sistema com dopamina, devido ao uso da droga, ocorre uma adaptação para baixo do seu sistema. Então o seu basal de dopamina fica mais baixo. Entendi. É por isso que você sempre precisa ficar buscando aquilo. Por quê? Porque o seu basal está cada vez mais baixo e você tenta desesperadamente aumentar a sua dopamina com a droga, só que ele cai ainda mais. O nosso corpo ele se regula muito assim. Se você come muito açúcar, o seu pâncreas vai liberar muita insulina. E conforme você vai liberando bombas e bombas de insulina, a sua célula começa a criar uma situação chamada de resistência à ação da insulina. E a resistência à ação da insulina é mais ou menos por isso. O receptor de insulina sai da célula e você começa a não ter a ligação de insulina e não ter a entrada de glicose na célula. Eventualmente você desenvolve diabetes. A droga no cérebro faz mais ou menos a mesma coisa, Lutz. Obviamente, você usar cocaína é diferente de você comer um bolo, chocolate. Óbvio, pessoal, óbvio isso. Ninguém aqui tá falando que pessoas que comem açúcar são viciadas em drogas. Não. Mas o açúcar, a gordura, a pornografia, comportamentos de uma maneira geral são, sim, liberadores de dopamina. Não num pico tão grande quanto uma droga, por exemplo, uma anfetamina, uma cocaína, alguma coisa nesse sentido. Mas ainda assim, jogos de uma maneira geral, cassino, videogame, etc., às vezes interação social em excesso, quando você desesperadamente procura por aprovação social, comidas hipercalóricas. O nosso sistema dopaminérgico, ele é mais ou menos assim, ele não foi feito para você ficar bombardeando ele de dopamina sempre. Não pode, porque se você ficar bombardeando ele com dopamina sempre, vai ocorrer esse down-regulation, os disparos tônicos, e você eventualmente vai ter mais dificuldade de alcançar o prazer. Então qual que seria o grande segredo? O que a gente chama de reforços intermitentes. Ou seja, você não precisa ficar sem os disparos fásicos dopaminérgicos. Só faz isso com espaços de tempo. Faz uma agenda de dopamina, digamos assim. E cara, isso a gente fala aqui nas questões mais extremas, como por exemplo patologias, depressão, vício, etc, né? Mas isso acontece nas coisas mínimas também. Se você gosta de treinar com música, você fica muito agitado, muito feliz treinando ouvindo música na academia, cara, joga uma moeda pra cima. Se cair cara, você vai pro treino ouvindo música. Se cair coroa, você não vai. O seu sistema dopaminérgico adora um talvez, cara. Nossa, lembra do macaquinho que eu falei lá do... Lembra do macaquinho que eu falei do suco? Aham. Com o tempo, se o macaquinho aprende que sempre depois da luzinha ele ganha suco, ele para de liberar dopamina quando vê a luzinha. Caraca. Porque a recompensa é certa já. Então assim, primeiro, o que a gente tira disso tudo, né? Leva a mensagem pra casa aí. Dopamina não é sobre prazer, é sobre motivação. Dopamina é sobre a antecipação do prazer. Então o macaquinho que sabe que vai ganhar o suquinho quando acende a luz, ele libera bastante dopamina quando vê a luzinha. Quando ele ganha o suco, ele já não libera tanta dopamina. Assim é com a pessoa em casa que quando pede a pizza no iFood, chega a pizza, ela já nem tá tão mais motivada a comer a pizza, às vezes até se arrepende de ter pedido, porque pediu, eu quero a pizza, eu vi a pizza no filme, e aí pede uma
puta pizza e chega a pizza e ela fala, caramba, por que eu fiz isso? Dopamina. Ou seja, a sua dopamina já baixou, você não tá mais motivado a comer. Foi o gatilho que liberou a dopamina. E o macaquinho que aprende que sempre que depois que acender a luzinha ele ganha, a luzinha já não libera mais dopamina no cérebro dele. Agora, se você pega um grupo de macaquinho e bota 50% das vezes que acender a luzinha ele ganha o suquinho e 50% não, a dopamina aumenta ainda mais do que antes. Porque a dopamina é sobre novidade. Tipo assim, ele fica, será que agora que acendeu a luzinha eu vou ganhar aquele suquinho de laranja? E a dopamina explode, cara. Ele quase quer sair da cadeira. Então a dopamina é sobre tal, é sobre você antecipar uma possível recompensa que vai vir. Isso é dopamina. Cara, se você quer treinar ouvindo música, eu gosto muito de treinar. Escuto Racionais, Djonga, adoro escutar música enquanto eu treino, me ajuda muito. Só que ultimamente tem dias que eu não escuto de propósito. Aí você vai pensar assim, pô, mas você tá boicotando seu treino? Não, eu tô usando o sistema dopaminérgico a meu favor. Agora, se você joga uma moedinha pra cima, se cair cara, você treina com a música. Se cair coroa, você não treina. Cara, todo dia você vai querer jogar a moedinha e vai ficar, tipo, um friozinho na barriga. Cai. E aí caiu, meu, e você vai poder ouvir a música, você vai ficar muito feliz, cara. Pois é. Obrigado por assistir até aqui. Se de alguma forma esse conteúdo foi útil para você, não esquece de se inscrever no canal, porque sempre traremos esse tipo de vídeo aqui. Também deixa o seu like e comenta o que achou. Nos vemos no próximo vídeo.